Olá, alunos do primeiro ano B de língua portuguesa, é a professora Daniela falando, tudo bem? Bom, eu preparei uma atividade de recuperação para os alunos que não atingiram a média 5, porque não fizeram atividades do centro de mídias, nem pelo menos algumas, elas estão zeradas, não entregaram o gabarito da prova impressa, da ADE, e também não fizeram a AP na sede, que era digital, ok? Então eu vou auxiliá-los com este vídeo, tudo bem? Eu não estou aparecendo porque estou gravando à noite, ok? Em outros eu aparecerei, com certeza. Primeiro ano B, língua portuguesa, ok. Bom, nome completo. Ele vai aparecer assim para vocês, ok? Eu fiz ele online para ficar mais fácil. Nome completo, então você vai colocar o seu nome aqui. Eu vou usar XX como as letras como representação, tá bom? Você clica em próximo. São 3 sessões, tá? A primeira aqui, segunda sessão, intertextualidade e interpretação, é a parte 1. Tem algumas perguntas, tanto de múltipla escolha quanto para vocês responder escrevendo, o valor 10, ok? Assista ao vídeo do Centro de Mídias sobre texto publicitário. Clique sobre a palavra YouTube para ver o vídeo melhor. Bom, quando você clica aqui, ele abre, tá? Mas você pode clicar aqui no YouTube que ele vai abrir maior, tá? E a visualização fica bem melhor. Muito bem. Então eu coloquei os vídeos referente aos assuntos que foram tratados no primeiro bimestre, ok? Então, texto publicitário é um deles. Depois de assistir o vídeo, tá? Você vai responder escrevendo por extenso. Qual é a estrutura de um anúncio publicitário? Ele vai falar no vídeo. Aliás, eles são 2. Eles vão falar no vídeo. Então, você vai assistir, compreender o assunto de preferência e vai responder aqui, tá? Por extenso, separando com vírgula, utilizando pontuação corretamente, acentuação corretamente, porque é um documento e é uma atividade de português. Analisando a fala da criança abaixo, temos aqui um texto publicitário. Publicidade para público infantil sofrerá restrições. A publicidade, vocês sabem que é a propaganda. Então, a propaganda para o público infantil é voltada para as crianças. Sofrerá restrições. Restrições são proibições. Então, o bebê, que é o menininho assistindo a TV, e ele fala: mamãe, esse comercial tá me persuadindo. Primeiro você precisa saber o que é persuadir. Se você não souber, você pode pesquisar na internet. Que tipo de publicidade ou comercial de propaganda você acha que está passando na TV para o bebê falar que está tentando persuadi-lo? Tá? E essa resposta é pessoal. Portanto, eu não quero cópias, ok? Cada um, eu não quero ver uma resposta igual a outra. Porque se tiver alguma resposta igual, eu sei que vocês passaram uns para os outros. Assista ao vídeo novamente, este vídeo sobre alienação. E aí você tem uma pergunta de múltipla escolha aqui. Há várias definições para o termo alienação. Marque a opção que se refere à alienação causada pelas propagandas.
Então, é uma dessas aqui, você vai escolher somente uma. Aqui é marcar a opção, né? Por exemplo, vamos marcar aqui. Eu tenho que colocar alguma resposta para poder passar para outra sessão, tá? Porque senão, se você deixar de preencher alguma, ele vai travar e você não vai conseguir ir para a próxima parte, para a parte 2. Temos aqui um poema chamado Autopsicografia do autor Fernando Pessoa, tá? Você vai ler. Está ruim, mas dá para ler. E aí nós temos a pergunta. Responda. Explique o que é uma autopsicografia. Você pode pesquisar, tá? Não tem problema. Marque a alternativa que não está de acordo com o poema. Então, você vai escolher uma. Assista ao vídeo sobre texto teatral. O que você entende por rubrica? Tá? E você vai responder aqui, tá? Você tem informações sobre isso no vídeo, mas se por um acaso você precisar pesquisar, tudo bem. O que você entende por enredo? Não é enredo de carnaval, não, da escola de samba, tá? Tem o mesmo nome, mas tem sentidos diferentes. O que é um enredo, tá? Mais um vídeo sobre notícia. Qual é a estrutura de uma notícia? Ele vai falar no vídeo. Leia o texto e responda. São Gonçalo realiza Carnaval da Paz e da Alegria e garante segurança nos 4 dias de folia. Que saudades, né? Carnaval em tempos que não havia pandemia. Folia não combina com pandemia. Bom, você vai ler o texto para poder responder. Informe qual é o título desta notícia. Você vai me mostrar que sabe o que é um título. É só copiar. O texto pertence ao gênero jornalístico. Eu estou falando que ele pertence. Eu quero saber por quê. Então, você vai clicar uma destas opções. Tá vendo? Ele me falou, esta pergunta é obrigatória. Então, se você não responder, ele te trava, tá bom? Mais um vídeo sobre entrevista. Escreva com suas palavras o que é uma entrevista. Aqui, assista ao vídeo sobre textos expositivos. Nós temos 2 tipos, argumentativo e informativo. Você precisa ver o vídeo e entender o que é um texto expositivo argumentativo e o que é um texto expositivo informativo. Depois de compreender, você vai ler esta parte, ok? Senhor prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental e você lê tudo, tá? Eu sei que está um pouquinho embaçado, mas dá para ler, ok? Com base na sua interpretação de texto, a interpretação é o que você compreende do texto, das entrelinhas do texto. Informe se o texto é do tipo expositivo argumentativo ou expositivo informativo e justifique sua resposta, tá? Então, é preciso assistir o vídeo para compreender o que é um e o que é o outro, tá? Se você não justificar sua resposta, fica pela metade. Anota também. Você já ouviu o termo internetês? Explique. Aqui, ó, você já ouviu o termo internetês? Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação, porque é um termo que é falado hoje em dia sempre. Você já ouviu o termo internetês? Explique com suas palavras seu significado e uso nos meios de comunicação. Este termo, internetês, é usado nos meios de comunicação. Explique com suas palavras o seu significado, tá? Dê 3 exemplos de palavras que você tem costume de usar em suas conversas virtuais, porque você vai me provar com estes exemplos que você sabe o que é o internetês. Posso pesquisar? Pode.
Leia para responder, tirada do Enem de 2010. O chat e sua linguagem. Vai falar um pouquinho sobre o chat. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação, por quê? Então, você vai escolher uma das questões. E o último vídeo sobre racismo e preconceito. Explique o que você compreende por racismo, ok? Terminou? Clique em próxima. Olha só, se você deixar alguma sem responder, alguma questão, ele vai te falar que ficou faltando, tá? Ele confere para você. Próxima. Ó, tá vendo, ó? Tem que escrever alguma coisa, porque senão ele não passa para a próxima sessão. Vamos tentar de novo. Ok, agora ele foi para a próxima sessão, que é a parte de gramática. Coloquei alguns exercícios, tem 10 questões de múltipla, aliás, 5 de múltipla escolha. Sobre substantivos, tá? É uma revisão, de certa forma. Vai falar de plural, de feminino, de masculino. Esses conteúdos são aprendidos nas séries anteriores. Numa das seguintes frases, há uma flexão de plural grafada erradamente, ou seja, escrita de forma errada. Você vai escolher qual destas frases tem um plural, tem uma palavrinha no plural, escrita no plural de forma errada, tá? Então você escolhe uma. Assinale a alternativa em que está correta a formação do plural. Eu quero saber agora o plural, a palavra está correta. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são masculinos. Masculinos refere-se ao homem, ok? Você vai escolher, então vamos escolher. Marque a alternativa que apresenta os femininos de. O feminino refere-se à mulher, tá? Então, eu quero saber o feminino destas palavras. Monge, duque, papa e profeta, tá? Qual é o feminino? O plural dos substantivos, couve-flor, pão de ló e amor perfeito. O plural, porque são palavras, substantivos compostos, porque tem mais de uma, 2 palavras ou mais. E aí, qual é o plural de cada uma delas? Agora sobre verbos, tá? Mackenzie, tá? Só muito mais tarde vim a saber que a chuva os na estrada e que não, ninguém que. E aí eu tenho as lacunas. Marque a opção que completa corretamente as lacunas, tá? Então, aqui cada verbo, tá? Só muito mais tarde vinha a saber que a chuva os detera, detivera, detera, detivera, detivera na estrada e que não houve, houve, teve, houve, teve. Ninguém que os ajudasse, ajudasse eles, os ajudasse. Qual é a forma correta do verbo, tá? Lembrando, formalmente, tá? Assinale a frase em que há um erro de conjugação verbal. Tem um erro de conjugação do verbo. O verbo está conjugado de forma errada. O verbo é é a ação que é praticada na frase, tá bom? Então, vamos lá. Tem que marcar um deles. Agora aqui, reescreva a frase fazendo uso da linguagem formal. Eu criei estas 3 questões. Eu estarei te atendendo em alguns minutos. O pessoal do telemarketing que te atende no telemarketing tem costume de usar o gerúndio e falar desse jeito. Eu estarei te atendendo em alguns minutos. Eu quero saber como que eu coloco essa frase na linguagem formal, tá? Eu vou dar um exemplo. Presta atenção. Eu vou dar um exemplo. Aqui, vou dar um exemplo, ó. Eu tenho uma frase, ó. Deixa eu olhar aqui.
Estarei fazendo o bolo amanhã. Tá? Como que você coloca isso de uma forma, na linguagem formal? Você tenta usar um verbo só. Se eu estarei fazendo, é porque eu farei. Eu farei, tá? É a conjugação correta do verbo fazer no futuro. Por que que é futuro? Porque é amanhã. Eu farei o bolo amanhã. Então, de certa forma, na linguagem formal, a gente reduz a frase, tá? E tenta fazer uso de um único verbo conjugado de forma correta no presente, ou no passado, ou no futuro, tá? A mesma coisa aqui. A gente foi na praia durante a viagem das férias. Eu quero substituir este a gente, tá? A gente é informal. Tem uma maneira de se referir a essas a pessoa ou a estas pessoas na maneira formal. Mãe, para mim conseguir uma boa profissão no mercado é preciso se dedicar aos estudos. Tem 2 erros nesta frase e eu quero que vocês corrijam, tá? Bom, eu só vou colocar as letrinhas para conseguir ir para a última sessão. Pulando, temos aqui uma redação, tá? Que eu preciso que vocês escrevam. Um texto dissertativo argumentativo, tá? Que é o texto pedido no Enem, nos vestibulares normalmente, tá? O título aqui, como solucionar, é o tema. Como solucionar o problema do bullying na escola ou na internet? Daí vocês têm aqui, você tem um texto, tá? Tem um trecho aqui para te auxiliar na compreensão do que é bullying, tá? Mas você, com certeza, todo mundo sabe, porque é um assunto muito tratado nas escolas. Com base nas informações apresentadas na coletânea que segue, faça uma dissertação em que você explique o que é o bullying. Dê sua opinião sobre o que, a seu ver, motiva aqueles que o praticam. Então, você vai falar o que é o bullying, o que as pessoas que praticam o bullying fazem isso, por que elas praticam o bullying, dar a sua opinião sobre isso. No caso, os agressores, isto é, os agressores, e apresente uma proposta para se lidar com esse grave problema. Como solucionar a questão do bullying? Então, no último parágrafo, que é a conclusão, tá? Você tem que sugerir meios de melhorar para que isso não aconteça. Então, aqui, ó, eu auxilio vocês, ó, o seu texto precisa ser escrito segundo a norma culta da língua portuguesa, a linguagem formal, tá? A atenção à pontuação e acentuação, conjugação de verbo e tudo mais. Lembre-se da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ele tem o título, tá? Você pode criar o título, tá? Mas ele tem a ver com o bullying, com o assunto. A introdução, você vai fazer 3 parágrafos. Primeiro parágrafo e a introdução, você apresenta o assunto. E você vai escrever falando do bullying. Então, você vai escrever com ele, terceira pessoa do singular. Ele, o bullying, tá? Você não pode escrever em primeira pessoa, eu, tá? É um texto dissertativo argumentativo, onde você fala sobre o bullying e expõe os seus argumentos, as suas opiniões, tá? Então, na introdução você apresenta o assunto, no desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, as suas ideias com os seus argumentos. Aí você vai colocar a sua opinião sobre o bullying, sobre os agressores que praticam o bullying, ok? E por último, na conclusão, o terceiro parágrafo, você vai colocar a sua opinião final e vai apresentar uma solução, tá? Propõe ideias, como melhorar isso, como fazer para que isso não aconteça, tá? Não copie fragmentos do texto acima, não quero cópias, tá? Senão eu desconsidero, eu tiro nota.
A sua produção deve conter no mínimo 15 linhas. Bom, se eu estou pedindo 3 parágrafos, estou deduzindo aí 5, 10, 15, que cada um tenha pelo menos 5 linhas. Tem que ter no mínimo 15 linhas, de 15 para cima. Se tiver menos, a nota também é menor, ok? E aí, quanto à redação, a estrutura é a seguinte: você deverá fazer a redação por escrito no seu caderno, fotografar e enviar a imagem para a professora via e-mail com o título Redação, aí você coloca lá o seu nome, tá? E você vai mandar para este e-mail, por gentileza. Eu estou pedindo para mandar para o e-mail para evitarmos o uso do WhatsApp, porque o WhatsApp da professora também está bem carregado, tá? Já que eu tenho inúmeros grupos e trabalho em outra escola também. Então eu agradeço muito, ficarei muito agradecida se em vez de você mandar no WhatsApp, você entrar aqui e me mandar por e-mail. De certa forma, eu terei também uma lista com os e-mails de vocês e nós poderemos fazer essa comunicação por e-mail, evitando o uso do WhatsApp, tá? Porque o grupo tem outros professores e eu me sinto incomodando, porque eu gosto, eu mando bastante atividade, eu mando vídeos, como vocês já viram, tá? Então a gente vai tentar fazer essa comunicação pelos e-mails, já que nós não conseguimos fazer o Classroom e também não conseguimos criar um grupo de português. No final, você clica em enviar, tá? Vou fazer um teste. Obrigada por responder esta avaliação. Apareceu isso? Pronto. A atividade foi finalizada. E eu vou receber, tá bom? Bom, é isso. Boa sorte. Eu estou aguardando. É muito importante que vocês façam. Muito obrigada. Até mais.